Sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical SEMAD. Um tempo de ensino da palavra, crescimento espiritual e compromisso com a missão. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica SEMAD. A Escola Bíblica SEMAD tem o objetivo de instruir, de informar, de compartilhar o Evangelho com você, com a igreja, com os missionários, em todas as partes do Brasil e do mundo. Quero, inclusive, te convidar a se inscrever no canal SEMAD e a compartilhar esta mensagem entre os seus contatos, desde os mais próximos àqueles que estão mais distantes, para que esta mensagem alcance pessoas e transforme vidas para a glória do nome do Senhor. Eu me chamo pastor Enoque Felício Bezerra, sou pastor em Imperatriz, sirvo ao Senhor, pastoreando há mais de 15 anos nesta cidade. Sou graduado em teologia, pós-graduado em metodologia do ensino superior. E estou aqui para compartilhar com você a lição de número 7. Estamos estudando nesse trimestre sobre a Santíssima Trindade e hoje estaremos tratando da lição de número 7 na pessoa do Filho, ou a obra do Filho, que é o tema desta lição. Quero convidar você a ficar conosco até o final e, se você desejar interagir conosco, enviando uma mensagem, contribuindo com esta lição, nós teremos o prazer de ouvir você, de ler a sua mensagem e de corresponder com você. Vamos à nossa lição, como já disse, a lição de número 7, que vai abordar a obra do Filho. Como texto áureo, nós temos Filipenses 2:9, que diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. A nossa verdade prática, que em suma é um resumo do resumo da lição, ela nos diz o seguinte: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda a adoração e obediência. Deu para você observar, através do resumo da verdade prática, que iremos falar da humilhação voluntária de Cristo, da sua obra redentora e também da sua exaltação gloriosa. Esta lição, ela é dividida em 3 pontos, que por sua vez são divididos em 3 subtópicos cada ponto. E eu gostaria de te chamar a atenção para o primeiro ponto desta lição. Nós vamos abordar aqui 3 dimensões da obra do Filho. Como eu já disse, a sua humilhação voluntária, é claro, ele decidiu se humilhar, tá? Ninguém o humilhou, ele se humilhou a si mesmo, conforme diz o texto. Em segundo lugar, iremos falar da sua obra redentora e, em terceiro lugar, da sua exaltação gloriosa. Jesus, ele é o eterno Filho de Deus, que assumiu a forma humana. Você já aprendeu isso nas demais lições, né, do nosso trimestre. Ele assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, apesar de ter se feito homem conosco, como nós, ele teve uma vida sem pecado. E ele teve uma missão, tá? A missão de resgatar a humanidade perdida para a comunhão com o Pai Celestial, com o Criador. Nesta lição, nós vamos nos aprofundar um pouco mais na obra do Filho. Nas demais lições, nós observamos sobre a Trindade, conhecemos sobre a Trindade, o propósito, nós conhecemos nas lições anteriores sobre a obra do Pai, e na lição número 7 nós estamos abrindo este parêntese para falar da obra do Filho. Até a lição de número 9 estaremos aprendendo um pouco mais sobre a obra do Filho. O ponto de número 1 da nossa lição, tá? Ele traz a abordagem, a humilhação voluntária do Filho. Observe que sempre estaremos usando a expressão voluntária, tá?
Nesse primeiro tópico aqui do primeiro ponto, iremos falar sobre a submissão de Cristo. Paulo, ele começa o texto de Filipenses 2, que aliás eu quero que você anote aí os dois textos básicos do comentário desta lição de número 7, que é Filipenses 2, dos versos 5 a 11, e Hebreus 9, dos versos 24 a 28. O primeiro tópico que ele aborda aqui, a abertura do segundo capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, onde Paulo ele faz um apelo para que os irmãos ali da cidade de Filipos vivam em unidade e também em humildade, que esses irmãos persigam o exemplo de Cristo, se esforcem para viver como Cristo viveu, tá, queridos? O termo grego traduzido como sentimento, que é phroneo, tá? Ele também pode significar modo de pensar, disposição mental, tá? Ele está evocando para si a responsabilidade ou a consciência de viver, tá? Moldado conforme os ensinamentos de Cristo, conforme o caráter de Cristo, conforme Cristo viveu. Tá? Então, refere-se a uma consciência moldada pela humildade, pelo amor e pela obediência. Quando Paulo estava conclamando os irmãos da igreja de Filipe a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele estava chamando os irmãos para viver uma vida de amor, de fraternidade e de obediência à palavra como Cristo viveu. Imitar a Cristo, amados, conforme o nosso comentador, ter a mente de Cristo, significa renunciar a algumas coisas na nossa vida natural, social, que é muito comum no meio humano. Primeiro, renunciar o egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. A humanidade é tendenciosa a ser egoísta, a buscar os seus interesses primeiramente. Paulo está convocando a igreja de Filipe a se preocupar com a vida do outro, não para, como diz nós, os brasileiros, né, está falando mal do outro, dando aquela alfinetada, mas ajudando os outros em suas fraquezas. Então precisamos nos preocupar com o outro, porque isso glorifica a Jesus, que é o objetivo principal das nossas vidas e da igreja como instituição na terra. Temos o segundo tópico do primeiro ponto, que aborda sobre o esvaziamento de sua glória. Cristo, ele se esvaziou. Ora, se ele se esvaziou, logo só se esvazia quem era cheio. Essa xícara, muito bonita por sinal, ela está cheia de água. Se eu a derramar toda, eu vou esvaziá-la, porque se eu preciso esvaziar, ela precisa ter alguma coisa. Cristo, ele esvaziou-se da sua glória, ele era cheio da glória divina, a glória do Pai, mas ele esvaziou-se da sua glória com um objetivo, tornar-se igual a mim e a você, tornar-se como um de nós, viver como um de nós, com um propósito definido. Cristo, ele não fez isso apenas para mostrar que ele tinha poder para fazer, mas a razão pela qual Cristo se humanizou foi para me resgatar a mim e a você dos nossos pecados, nos reconciliar com o Pai Celestial. O texto faz um contraste entre Cristo, o segundo Adão, e Adão, lá de Gênesis 3 e 5, o primeiro Adão. Nós aprendemos aqui, queridos, que o primeiro Adão, ele teve uma motivação egoísta para comer o fruto. Ele vislumbrou uma possibilidade de se tornar igual a Deus. Já Paulo, falando aqui aos Filipenses, ele diz que Deus, que Cristo, ele não usurpou o ser igual a Deus, ou seja, ele não priorizou, ele não valorizou tanto isso em detrimento de outras coisas. Então, ele se despiu,
Ele não quis continuar sendo igual a Deus por um motivo simplesmente egoísta. Ele desceu até a forma humana para um propósito divino, que era reconciliar a humanidade destituída da glória de Deus com o Pai, com o Criador. Então, no primeiro tópico da nossa lição, nós aprendemos sobre a submissão de Cristo. A igreja deve ser submissa como Cristo foi submisso ao Pai Celestial, ao seu chamado e ao propósito. No segundo tópico, nós aprendemos que Cristo se esvaziou voluntariamente da sua glória. Isso também é um exemplo para nós. Ao invés de buscar a promoção pessoal, ao crescimento, ao reconhecimento pessoal, devemos nos esvaziar de qualquer possibilidade de fama, de glória humana, para glorificarmos ao Senhor. E o terceiro tópico do primeiro ponto, ele nos aborda o tema de a obediência sacrificial até a cruz. O texto começa assim: a obediência de Cristo foi plena desde a encarnação até o Calvário. Você não vai encontrar um relato bíblico em que Cristo decepcionou ao Pai, em que Cristo desviou-se do seu chamado, em que Cristo excedeu-se quando não deveria, em que Cristo omitiu-se quando deveria se apresentar. Cristo ele foi fidedigno ao seu chamado e ao seu ministério. Então, queridos, Cristo ele obedeceu em todos os propósitos. Como está a nossa obediência a Deus? Nós temos obedecido ao chamado de Deus para as nossas vidas? E nós que atendemos o chamado, temos obedecido fielmente à vontade de Deus para que esse chamado seja promissor, seja algo que venha glorificar a Deus primeiramente nas nossas vidas? Ou nós estamos fazendo do nosso chamado uma promoção social para nós mesmos? Fica aqui a reflexão. Então, resumindo o primeiro ponto da nossa lição, que traz o tema a humilhação voluntária do filho, nós observamos aqui que o filho, ele se humilha voluntariamente, ele se submete à vontade do Pai inteiramente, esvaziando-se da glória divina, e ele obedece em todos os aspectos o propósito do Pai Celestial. Quero convidar você, que ainda não faz parte da SEMAD, a fazer parte deste grande exército da SEMAD. A SEMAD é a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Imperatriz, que tem braços hoje em vários países do mundo e em vários estados do nosso querido Brasil. Em algum lugar do Brasil está o braço da SEMAD, que na verdade é o seu braço, o braço da Igreja de Cristo em Imperatriz e em toda a região tocantina. Vamos para o segundo ponto da nossa lição, a obra redentora do Filho, e traz como primeiro tópico a ineficácia do sacerdote levítico. Aqui nós vamos observar um paralelo, uma comparação entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio eterno de Cristo. Nesse tópico nós aprendemos que o sacerdote levítico, ele era falível, porque o sacerdote, ele precisava entrar, o sumo sacerdote, na verdade, ele precisava entrar no Santo dos Santos, pelo menos, aliás, uma vez por ano, uma única vez por ano, ele deveria entrar levando sangue alheio. O autor coloca sangue alheio porque não era o seu próprio sangue. Isso já você vai entender porque a expressão sangue alheio que o autor aos Hebreus utiliza. Ele levava sangue de cordeiros para representar ali o povo diante de Deus, para que a ira divina se aplacasse em relação ao seu povo e eles não fossem destruídos pelos seus próprios pecados. Todos os anos isso precisava ser renovado. Em comparação com o sacerdócio eterno de Cristo, Cristo ele entrou uma única vez no santuário para efetuar o sacrifício. Ou seja, o sacrifício de Cristo no Calvário, ele é único, não precisa ser repetido anualmente, porque ele é eficaz, ele é completo. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, fica aqui esclarecido porque a comparação entre o sacerdócio levítico, que é o sacerdócio aarônico, com o sacerdócio de Cristo. Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, como nós já vimos em outras ocasiões. O segundo tópico do segundo ponto, ele traz o título de o sacrifício único e suficiente, reforçando aqui a ideia de repetição do sacrifício levítico que precisava acontecer sempre, né? Sempre que era necessário, o sacerdote ele oferecia sacrifícios pelo povo e anualmente, uma vez por ano, na verdade, o sumo sacerdote ele entrava com sangue alheio diante de Deus, representando toda a nação de Israel. Já Jesus, diferentemente do sacerdócio levítico, do sistema levítico, a morte de Jesus, ela foi definitiva, plena e eficaz. Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Observe que o texto é bem claro, uma vez. Isso é para representar, para enfatizar, na verdade, que o sacrifício de Cristo não precisa ser repetido. Ele foi completo, ele foi eficaz e ele é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação não é por causa dos méritos, queridos. Nós não somos salvos porque nós somos melhores do que outras pessoas. Nós não somos salvos porque as nossas obras nos trouxeram até aqui. Não, nós somos salvos por causa da misericórdia de Deus e pela obra redentora de Cristo no Calvário. O autor sagrado diz que não é pelas obras para que nós não nos gloriemos, mas é pelo sangue de Jesus que foi derramado no Calvário por nós. O nosso terceiro tópico do segundo ponto, ele traz o título de a substituição vicária. A expressão vicária, ela já traz a ideia de substituição. Vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. A substituição vicária, ela é inseparável da justiça divina. Observe que Romanos 3:23 afirma que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Um pouquinho mais à frente você vai observar que o salário do pecado é a morte, ou seja, a morte é o resultado da justiça divina sobre a desobediência que é o pecado. Mas Jesus, ele veio para substituir o homem diante da justiça, diante da ira de Deus. Por isso, a morte de Cristo é vicária, ela é substitutiva. A justiça divina exigia que sangue seria derramado para o perdão, para a justificação. Mas que homem puro, que homem santo seria capaz de redimir o pecado da humanidade? Não havia entre nós. Mas Deus, ele enviou o seu filho, seu único filho, para morrer por nós no Calvário, para se entregar em nosso lugar. Então a morte de Cristo ela é vicária nesse aspecto. Jesus morreu por mim e por você. Todas as vezes que você se lembrar ou pensar na morte de Cristo no Calvário, não pense que foi um fato fatídico, não pense que um grande líder foi derrotado. Jesus mesmo falou a respeito desse dia. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu mesmo a darei e depois tornarei a tomá-la. Então não foi Herodes, não foi Pilatos, não foi o sumo sacerdote, não foi a turba violenta que gritava crucifica-o, crucifica-o, que mataram Jesus. Foi os próprios desígnios do Pai. O Pai designou que alguém deveria morrer, derramar o seu sangue, sangue inocente, sangue santo, sangue justo, para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Portanto, Cristo morreu no meu e no seu lugar. Nunca se esqueça disso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, resumindo o nosso segundo ponto da lição de número 7, que traz o título A Obra Redentora do Filho. Resumindo, encontramos a seguinte premissa: a obra redentora de Cristo é única.
suficiente e vicária, garantindo a nossa salvação. Tá? É única porque não tem nenhuma outra igual. Tá? É suficiente porque não precisa ser repetida, foi executada, consumada uma única vez e o seu efeito é eterno. E ela nos garante a salvação. O único método, o único meio, a única porta de salvação para a humanidade após o Calvário é a fé no sacrifício de Cristo, o Filho de Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção para o terceiro ponto da nossa lição. Eu costumo dizer que o terceiro ponto é a aplicação da nossa lição para as nossas vidas, para a realidade atual da igreja. Então preste atenção. O terceiro ponto da lição, ele traz o tema a exaltação gloriosa de Cristo. Tá? O primeiro tópico da lição, ele tem o título Recebido à destra do Pai. Os autores sagrados, tanto Paulo, na carta aos Filipenses e demais cartas, o apóstolo Pedro também, o autor aos Hebreus, eles afirmam que depois da humilhação voluntária, não esqueça disso, pela qual Jesus passou aqui na terra, desde a sua concepção virginal através da irmã Maria, até a cruz do Calvário, quando ele bradou, dizendo, Pai, está consumado, concluí a tarefa que o Senhor me deu, foi o processo de humilhação do Verbo. Depois de tudo isso, ele foi recebido diante do Pai. Ele foi recebido nos céus. O Filho, ele foi entronizado nos céus com glória eterna. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. O texto da nossa leitura bíblica, né, Filipenses 2:9, a parte A, a exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita, ou seja, a sua obediência irrestrita. Então, a exaltação de Cristo, ela está ligada inteiramente à obediência irrestrita, à obediência perfeita ao Pai e ao propósito pelo qual o Pai o enviou. O verbo exaltou denota uma revelação, uma elevação acima de toda a medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema do universo. Ele ocupou o lugar de honra à destra do Pai. Ou seja, não existe um lugar superior a que alguém possa galgar nesta vida ou na outra. Jesus, ele foi exaltado soberanamente. Ele está à destra do Pai. Isso dá a Cristo todo o poder. Ele declara, inclusive, lá em Mateus 28 para os seus discípulos, quando ele se apresenta, todo poder é me dado nos céus e na terra. Então, queridos, Cristo ele foi exaltado soberanamente. A Bíblia diz que todo joelho, inclusive, se dobrará e terá que reconhecer esta exaltação do Senhor. E isso se deu principalmente por causa do seu cumprimento fidedigno do propósito, da sua obediência irrestrita ao Pai. Nós vamos ao segundo tópico do terceiro ponto, que traz o título, o nome acima de todo nome. O texto, nosso texto áureo, como nós já citamos aqui, Filipenses 2:9, afirma que foi dado a Cristo um nome acima de todo o nome. Cristo é o nome supremo. Inclusive, é o nome de Cristo que tem todo o poder. Em nome de Cristo, a igreja tem poder para derrubar muralhas, para vencer o inimigo, para conquistar batalhas. Em nome de Cristo, a igreja avança de pé. É em nome de Cristo que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja ou contra a igreja. Cristo, ele foi elevado à potência suprema, está acima de todo o nome.
E o terceiro tópico do terceiro ponto, ele fala da soberania universal e retorno triunfal. Antes de Cristo ser assunto aos céus, ele garantiu que voltaria outra vez para nos buscar para Ele mesmo, para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Esta é a maior esperança da igreja. É a esperança que nos mantém de pé, que nos mantém marchando, que nos mantém enfrentando leões, fornalhas de fogo e até a morte. A esperança de estarmos ao lado de Cristo eternamente. Todos se curvarão diante do Senhor, conforme Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor, ela se dará de duas formas. Primeiro, numa condição voluntária. Isso acontecerá por todos aqueles que servem a Jesus, que reconheceram a Jesus e o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas também se dará por uma condição compulsória, quando todo joelho terá que se dobrar, toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que esperam por ele. Essa vinda será em glória, em poder e em juízo. Observe que em juízo todo joelho terá que se prostrar e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque o Pai o elevou à soberania máxima, o colocando acima de todo nome. Até o inferno terá que se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos para a conclusão da nossa lição, que na verdade é um resumo geral do que nós debatemos aqui. A obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa. Completa porque não existe mais nada que possamos fazer para alcançar a salvação, a não ser crer no sacrifício vicário de Cristo. Ela é suficiente também nesse aspecto, tá? E ela é gloriosa, porque ela nos levará à glória. Cristo, ele se mostrará em glória para as nações do mundo e também nos levará para a sua glória. Cristo, da humilhação à exaltação, conquistou a eternidade para todos aqueles que confessarem a Ele como Senhor e Salvador. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Quero dizer a você que todo o material de apoio desta lição de número 7 você vai encontrar no link abaixo. Material em PDF e algumas outras ferramentas disponíveis para enriquecer tua preparação didática, tá? Quero te convidar a estar conosco acompanhando as próximas lições da Escola Bíblica SEMAD, uma escola que foi criada para abençoar a sua vida e o seu ministério. Escola Bíblica Dominical SEMAD, formando discípulos para alcançar vidas.